E aí galera, voltamos com mais um vídeo e hoje vamos falar desse filme que eu vou ser sincero com vocês, eu tive uma surpresa muito grande. Assim, de uma forma mais técnica em relação a review de filme, saiu lá no canal da District. Mas aqui nós vamos falar no aspecto assim, vamos ter um pouquinho de spoiler, então já tá avisado. E claro, vamos falar um pouquinho em relação aos quadrinhos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like aí e claro, compartilhe com um amigo que não conhece a história da Fênix e acha que X-Men vai ser flopado, que nem eu estava achando. Doce engano, cara. Eu gostei de estar enganado. Então, bora para o vídeo. Canal do Gordo. É isso mesmo, galera. A gente tem aí um filme dos X-Men, aonde novamente eles abordam a Fênix Negra. E assim, diferente do filme do confronto final, que foi explicado que a Jean Grey já tinha o poder da Fênix e ele só despertou quando ela quase morreu. Então, isso aí é um engano. Por quê? A entidade Fênix já existe há milhares e milhares de anos dentro do universo e é considerada uma das fontes de vida do universo. E ela existe em todas as realidades. Não é só, eu vou escolher uma telepata para entrar no corpo e salvar. Não. A Jean Grey foi já um dos receptáculos da entidade Fênix, que é uma entidade cósmica. Que, como a gente viu no filme, eles fizeram bem parecido com o que foi nos quadrinhos. Uma missão espacial onde estava tendo uma explosão solar e a Jean Grey usou o seu poder para tentar salvar a tripulação. E no momento em que ela usou esse poder, ela quase morreu. Aí a entidade Fênix foi lá e falou com ela: Ô Jean Grey, ó, o negócio é o seguinte, você vai morrer, mas eu posso salvar. Você aceita? Aí a Jean Grey falou: tá, tudo bem. Aí ela: só que tem um detalhe, seu corpo não aguenta mais, então eu vou ter que colocar ele num lugar para se curar. Enquanto isso, a gente vai ficar com uma cópia do seu corpo. Isso que aconteceu nos quadrinhos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre quem é a Fênix, a entidade Fênix, e também quem é a Jean Grey, para vocês entenderem um pouquinho a diferença. Porque não foi só a Jean Grey que se tornou a Fênix. O Professor Xavier já se tornou a Fênix, a Emma Frost já se tornou a Fênix, o Namor, a Marvel, cara, vários personagens já tiveram a entidade Fênix dentro deles. Até o Galactus tentou dominar o poder da Fênix e não conseguiu. Na hora que ele começou a tentar extrair ali o poder dela, meio que diversas estrelas começaram a desaparecer e alguém falou com ele assim: ó, Galactus, você tá matando o universo, cara. Não mata a Fênix não. Então se você quiser destruir o universo, destrói a Fênix, que aí resolve todo o problema. Mas assim, o filme aborda um pouco essa temática. Eu vou ser sincero com vocês, se a gente fosse comparar assim um filme de mutante, pra mim, no primeiro lugar é Logan. Sério, o filme do Logan foi pra mim o melhor filme que a gente teve, não assim de super-heróis, mas mutantes, ele foi pra mim o melhor filme. E basicamente, Fênix Negra não decepciona no quesito de trazer a essência dos quadrinhos. E assim, eu vou ser sincero, eu esperava muito que a Disney não dispensasse os mutantes nesse momento, que eles incluíssem os mutantes nessa fase 4, porque com a entidade Fênix, e se supostamente a gente vai ter ali o Galactus trazendo para a nova fase, então seria interessante ter uma entidade tão poderosa quanto o Galactus, ou mais poderosa que o Galactus. Tudo bem que eu já falei isso em diversas vezes. Eles não sabem trabalhar com personagens extremamente poderosos. A gente vê aí Capitã Marvel e tal, que em Ultimato, ela quase nem apareceu. Então, tipo assim, ela tem um extremo poder. E ela poderia derrotar o Thanos facilmente. Mas ela não participou tanto assim da batalha. Então, acaba que quando eles colocam um personagem poderoso, eles não sabem meio que o que fazer. E diferente do filme O Confronto, a gente vê que em Fênix Negra eles conseguiram trazer aquela essência do poder da Fênix, trazer aquela questão assim de superioridade em relação aos outros mutantes e claro, também trazer aquela ideia da divindade cósmica. Eu achei sensacional, principalmente na primeira cena que eles estão lá no espaço e a entidade Fênix ia pegar o jato dos X-Men e a Jean Grey puxou a energia pra ela e assim ela se tornou a Fênix. Cara, foi sensacional. Acaba que a gente viu ali também uma certa introdução dos alienígenas dentro do universo dos mutantes. Pra quem não sabe, nos quadrinhos existe sim
a raça alienígena, que ela foi fundamental na história dos mutantes ali em diversos aspectos, porque tinha os mutantes, aí eles descobriram que tinha alguns personagens que eram considerados mutantes, mas na verdade eles eram alienígenas. E depois veio aquela história dos inumanos e aí por diante. Então, tipo assim, eu achei muito bom em relação a todo o contexto histórico. E tipo, se a gente fosse parar pra olhar, daria uma sequência sensacional para a franquia X-Men, porque a gente teve o Primeira Classe, aí foi aquela coisa assim bacana, aí depois veio X-Men Apocalipse, e depois veio Dias de um Futuro Passado e tal, que não foi aquela coisa assim grandiosa, mas acaba que a franquia meio que atendeu uma necessidade em relação aos mutantes. Na minha concepção, assim, sinceridade, o filme é melhor do que eu esperava, ele realmente superou a minha expectativa, porque eu já falei, eu tava com a expectativa muito baixa. Se eu estivesse com uma expectativa alta, eu não sei se ele atenderia totalmente, porque no meu ponto de vista, eles deixaram de aproveitar alguns personagens que poderiam ter sido aproveitados. A gente viu que o Mercúrio participa de poucas cenas, tipo, cara, é um personagem bacana, um personagem que poderia ser explorado mais, e eles não fazem isso. Tem a questão também de personagens que vão dessa pra melhor, né? Então, tipo, aí a gente fica pensando assim, pô, o que eles estão realmente fazendo? Despedindo os X-Men, porque não tem outra concepção. Aí vem os acontecimentos, vem todo o contexto relacionado ao que a gente já viu dos outros filmes, e acaba que a gente fala assim, pô, pela primeira vez eles acertaram no filme dos X-Men, e esse filme pode ser o último. Saca? Aí a gente fica decepcionado pra caramba. Mas se você tiver oportunidade, assista nos cinemas, porque, cara, o filme realmente tá bom. Mas uma observação, se for assistir, assiste em IMAX, porque, sério, a imersão que a gente teve foi sensacional. Eu pirei o cabeção na hora que a gente tava assistindo o filme. E assim, é aquele negócio, se você é fã dos quadrinhos, você vai achar algumas referências muito bacanas, vai ver que a história ali se encaixa bastante com a história dos quadrinhos. E eu acho que em um filme de super-herói baseado em quadrinho, a essência de trazer o quadrinho, assim, da forma que eles podem trazer, é importante. E é o que eles fazem, cara. Então, tipo assim, se você acredita que Fênix Negra ia ser um flop, como eu pensava, vai, porque você vai se enganar. E o filme é realmente bacana. Vale a pena assistir, ter aquela calma, prestar atenção nas cenas, porque algumas referências são interessantes. A questão de já ter ali a coleira que inibe os poderes mutantes. A gente já vê que os mutantes estão um pouco consagrados já. Inclusive, na missão espacial, o próprio presidente liga pro professor Xavier solicitando a ajuda dos X-Men. Então, tipo, vocês verem que é um contexto, uma história completamente diferente do filme que eles fizeram lá do confronto, aonde os mutantes foram descobertos e odiados. Então, tipo assim, se a gente fosse colocar em um contexto, se não tivesse a Fênix naquele filme, talvez seria uma boa continuidade Fênix Negra agora. Cara, eu gostei demais do filme, recomendo você ir assistir, porque vai valer a pena. O filme não é aquela coisa assim, ruim que a gente imagina que seria, porque a gente teve filmes extremamente ruins de X-Men, e dessa vez eles acertaram. Não sabemos como que vai ser o futuro dos X-Men daqui pra frente, mas de qualquer forma, se tiver uma continuação, se tiver uma história de sequência, se tiver algo relacionado, vai ser realmente bacana. E aí, assistiu o filme? Se ainda não assistiu, assiste e depois comenta aqui embaixo o que você achou do filme, se você concorda comigo, porque às vezes você pode não concordar e falar que o filme é uma porcaria. Acontece, mas assim, é aquele negócio, gosto a gente não discute muito, né? Então acaba que se você gosta de uma coisa e eu não gosto, o que a gente pode fazer? Se eu gosto e você não gosta, a gente também não pode fazer nada. Mas, de qualquer forma, assista X-Men Fênix Negra, porque o filme vai valer a pena. Eu vou ser sincero, se a gente fosse colocar em notas, podemos dar aí 3 rosquinhas. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!